Comparações entre Lamarck e Darwin 2, porque nós vamos continuar com o processo. Lembra das mariposas de Manchester? Tá, dois tipos de mariposas, claras e escuras. No comecinho do século, 1910, 1920, estava escrito lá: há muito mais mariposas claras do que escuras. Usando a ideia de Darwin, o que acontecia? As mariposas pousavam nos troncos das árvores, que são claros, marrom clarinho, né? Uma cor mais clara. A mariposa clara se camuflava no tronco e não se destacava tanto. Os predadores passarinhos, quando saíam para comer mariposas, identificavam, percebiam rapidamente as mariposas escuras e comiam muito mais quantidade de mariposas escuras do que de mariposas claras. Por isso, por estarem mais adaptadas, as claras estavam predominantes. Atualmente, existem em Manchester dois tipos de mariposas, claras e escuras. Porém, hoje existe muito mais mariposa escura do que clara. O que aconteceu, professor? Aconteceu que Manchester entrou na chamada Revolução Industrial, se tornou uma cidade extremamente importante lá na Inglaterra, com muitas fábricas, muito advento industrial, o que obviamente trouxe poluição. Mudou a característica. A poluição enegreceu o tronco das árvores. Os troncos das árvores das cidades começaram a ficar escuros devido à poluição, dessa nova mudança. Aí o que aconteceu? As mariposas pousam nos troncos escuros das árvores. Qual se camufla agora? Qual fica mais camuflada? A escura. E os passarinhos predadores, quando saem para comer, identificam muito mais agora as mariposas claras. E o número de mariposas escuras é que subiu. Vejam que essa comparação, é muito interessante e mostra claramente que, de acordo com o ambiente, uma espécie pode estar adaptada a uma determinada situação hoje e talvez amanhã uma outra variabilidade esteja mais adaptada. Viram que interessante? Que comparação bacana? Outra. Esta, inclusive, nós vamos tratar de uma forma do contexto e da atualidade, chamado As Moscas do Estábulo. O relato de um fazendeiro que tinha um estábulo onde criava vacas e produzia leite, dizia que havia muita mosca em seu estábulo. Então ele era um produtor de leite, mas as moscas infestaram o local. Tinha muita mosca e isso estava atrapalhando. Atrapalhava a ordenha, as moscas caíam no leite, enfim. Ele resolveu tomar uma atitude drástica e pulverizou com veneno o seu estábulo. Contratou uma empresa lá de veneno e falou: quero uma grande pulverização para acabar com essas moscas. Dito e feito. Veneno para todo lado, papo. O número de moscas foi drasticamente reduzido. Ficaram, claro, uma ou outra mosquinha, mas a esmagadora maioria das moscas morreu. Com o passar do tempo, começou a aumentar novamente o número de moscas. Aumentar. O dono não teve dúvida, contratou a empresa e falou: lembram? Faz uma nova pulverização. Pulverização, só que dessa vez não deu o resultado esperado. O número de moscas não diminuiu significativamente. Por quê? Alguns diriam: a mosca se adaptou ao veneno, a mosca se acostumou com o veneno. Nada disso. O que aconteceu foi o seguinte: a primeira pulverização matou todas as moscas que não tinham resistência ao veneno. O pequeno número que sobreviveu foram as moscas resistentes naturalmente ao veneno. Essas sobreviveram. E proliferaram, reproduziram. Quando uma segunda aplicação de veneno foi feita, pegou somente as chamadas moscas resistentes, por isso que não foi tão eficiente. É o que aconteceu com as chamadas superbactérias, que é assunto toda hora de vestibular, de Enem, as chamadas superbactérias, as infecções hospitalares por superbactérias. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o uso do antibiótico mata
bactéria. Antibiótico é exclusivo, específico para matar bactérias. Existe uma gama muito grande de bactérias. E o antibiótico mata bactérias. O uso indiscriminado, hoje não, porque hoje se obriga a usar receita médica para comprar antibiótico. Mas no passado, né, qualquer infecção, a pessoa ia na farmácia e pedia antibióticos. Era meio que um uso indiscriminado de antibióticos. Esse uso indiscriminado de antibióticos matou um grande número de bactérias. Porém, as bactérias naturalmente resistentes a antibiótico sobreviveram. E hoje essas são as superbactérias. Hoje você percebe que os antibióticos normalmente conhecidos e usados não afetam mais essas superbactérias. O que aconteceu com elas? Elas foram selecionadas. Atenção, o antibiótico matou as que não tinham resistência e selecionou as que eram naturalmente resistentes. Hein? Muito bom. Retornaremos a este nosso bate-papo sobre as teorias da evolução, comparando Lamarck e Darwin, quando fizermos exercícios. Espero que tenha ficado claro, que os senhores tenham entendido. Em breve estaremos em novos vídeos.